Nós estamos no ar. Tá bueno. Muito bem, diz a técnica. Foi mesmo. Estamos na janelinha do lado hoje, o nosso convidado de honra, Dr. Tiago, deputado, né, estadual, deputado pelo DEM estadual, e está aí atualmente, né, nas manchetes porque é médico e está deputado, e estando deputado e sendo médico, ele viu uma coisa que nós, gaúchos e brasileiros, temos sentido muito: o preço dos medicamentos. E desta feita, não é só o senhor, o cidadão comum. Os presidentes dos hospitais e diretores e responsáveis clínicos começaram a ficar, no mínimo, bem assustados quando uma ampola de midazolam custava, é um remédio para as pessoas estarem na UTI, R$ 2 e foi para 30. E aí, quando os kits de intubação sofreram reajustes absurdos. Dr. Tiago, é uma honra recebê-lo e falar de mais este serviço tão importante que o senhor está prestando aqui para a comunidade do Rio Grande do Sul e para os brasileiros nesta CPI que o senhor preside. Obrigado, Cláudio Vieira. É uma satisfação poder estar falando com vocês aí de todo o litoral, Tramandaí, do litoral do Rio Grande do Sul, do mundo, né? Isso. Porque agora, quando a gente, com as redes sociais, a gente transpassa essa possibilidade. É verdade. O que está acontecendo, né? Infelizmente, com a escalada da pandemia por coronavírus, houve uma necessidade maior de intubação dos pacientes. E existem medicamentos fundamentais nesse processo, principalmente os anestésicos, midazolam, propofol, e os relaxantes musculares, né? O atracúrio, o curare, essas medicações, elas são fundamentais para a intubação dos pacientes, uma vez que sem elas, os pacientes em determinados momentos, mesmo esses que têm infecção pelo coronavírus grave, pulmonar grave, esses pacientes, em alguns períodos, eles podem acordar se eles não estiverem utilizando essas medicações. E isso, imagina só, Cláudio, Sim. Uma pessoa acordar com um tubo dentro da boca, né? Isso é um ato de tortura. Então, é inimaginável se fazer intubação de pacientes, manter os pacientes intubados sem a utilização dessas medicações. Doutor, lhe pergunto como médico, não cortando o senhor, mas assim, se o paciente acorda com aquele tubo, a ideia que ele tem é que ele está sendo sufocado, que ele está engasgado, ele vai querer tirar. Sem dúvida, sem dúvida. É um ato de, eu diria assim, de crueldade, né? Um ato de tortura até para uma pessoa, né? Então nós começamos há cerca de 2 meses para cá a escutar esses relatos no Rio Grande do Sul, situações que nós só víamos lá em Manaus e no norte do país, nós começamos a escutar aqui. Olha, determinada instituição não tem mais medicação, tem leito de UTI, não tem mais medicação para intubação. Determinada instituição tem escassez. Esses relatos começaram a vir dos médicos e dos diretores de hospitais. Até que nós fizemos uma audiência aqui na Comissão de Saúde da Assembleia, uma audiência virtual, em que essas denúncias foram materializadas por estas pessoas, pelos diretores de hospitais e pelos médicos. A partir disso, não havia outra possibilidade senão requerer que a presidência instalasse a comissão parlamentar de inquérito do aumento abusivo dos medicamentos, insumos de oxigênio, que é o que foi feito, a comissão está trabalhando, né? Esta semana nós tivemos novos depoimentos, nós estamos convocando os hospitais primeiro para depor e os órgãos de controle, né? Veio até a comissão o Dr. Gerson Junqueira Júnior, que é o presidente da AMRIGS, trouxe um relato, que é a Associação de Médicos do Rio Grande do Sul, trouxe um relato dos 4 cantos do estado, os relatos idênticos,
E falando de aumento de algumas medicações, olha só, Cláudio, não é de 40%, não é de 80%, mais, não é de 100%, é de 4.000%. É impagável. Aumento de medicação de 4.000%. O midazolam que tu falaste, o absurdo de R$2 para 30. 40? Semana passada, o Hospital de São Gabriel, o Hospital Santa Casa de São Gabriel, conseguiu a muito custo comprar cada ampola por R$120. Meu Deus do céu! De R$2 para R$120. Isso num prazo, não é de 2 anos, de 3 anos, de 1 ano. De dias? No prazo de 2 meses. Há 2 meses atrás custava R$2, R$3, hoje custa 120. Então é óbvio de que alguém está ganhando dinheiro abusivamente com a tragédia de outras pessoas. Certamente. É óbvio que aí que a gente tem crime contra o consumidor, a gente tem crime contra a saúde pública, a gente tem cartel, a gente tem diversos crimes elencados aí. E a gente está para e passo averiguando e investigando cada uma dessas situações. Então, o que a gente tem solicitado, inclusive publicamente, é que os laboratórios e as distribuidoras se deem conta disso e reduzam os preços aos preços praticados ou próximos disso de 2 meses atrás, porque senão serão indiciados, sim, porque senão serão tipificadas as suas condutas. E a gente não vai arredar um passo disso. Eu lhe pergunto, tendo eles, e estão, já está, né, agora os senhores estão trabalhando para comprovar isso, mas está aí na praça o abuso. Esse abuso contínuo, seria possível que através da Assembleia e até da Câmara dos Deputados em Brasília, um conjunto das forças políticas e das entidades, das forças vivas da sociedade, o Brasil produzisse isso numa média escala ou isto fosse tabelado para que isso não aconteça, tornando crime esse abuso, doutor? Eu acho que perdemos Oi? Perdemos a... Ah, está aqui o doutor. Aqui. O que deveria ter sido feito, Cláudio, é o seguinte: nós precisamos. É claro que a demanda aumentou muito dessas medicações. Então, nós precisaríamos ter, pelo menos emergencialmente, num curto espaço de tempo, exportação dessas medicações. Nós precisaríamos que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil entrasse em campo e realmente importasse essas medicações. O que está acontecendo agora? Houve uma desarticulação, né, porque o Ministério, ao invés de importar, ele acabou requerendo essas medicações das distribuidoras e dos laboratórios da indústria. Poderia ser isso uma retaliação deles, doutor? E aí pode ter a retaliação, isso está sendo investigado também, mas o que acontece? Aí ele recolhe isso e aí ele tem dificuldade, como teve na vacina, de fazer a distribuição para os hospitais. Isso também a gente está vendo. A gente está vendo alguns hospitais que têm um estoque de meses, né, hospitais federais, e outros que são os filantrópicos que não têm estoque para mais de 7 dias. Então, realmente isso está ocorrendo também, complica o meio de campo. O Ministério, é claro que teve boa vontade nesse sentido, sim, mas essa ação ministerial acabou complicando as relações internas de compra e venda. Nós já atuamos nessas primeiras 2 semanas de CPI em 2 situações pontuais importantes, que foi a situação da Santa Casa de São Gabriel, que tinha estoque de medicação para 2 dias, e aí, graças à intervenção da CPI, conseguiu sensibilizar a Secretaria Estadual de Saúde para resgatar a medicação de tinha estoque e distribuir para lá.
E a outra situação pontual foi do nosso Hospital da Brigada Militar, aqui de Porto Alegre, que também tinha estoque para mais 2 dias, e alertados disso fomos até o hospital e conseguimos esse mesmo processo, que a Secretaria Estadual de Saúde requisitasse de hospitais que ainda têm estoque, que são os hospitais federais, e redistribuísse para o Hospital da Brigada Militar, impedindo que a gente tivesse que deslocar mais pacientes de lá para o SUS. Então, a CPI tem trabalhado em 2 frentes. Numa primeira frente, no sentido de recolher materialidade e autoria desses aumentos abusivos, e numa segunda frente, no sentido de tentar ajudar a regular o mercado, a regular os hospitais nessa distribuição mais equitativa dessas medicações. Existe a possibilidade do governo federal importar os medicamentos para forçar a volta do mercado de remédios, destes remédios, à normalidade, doutor Thiago? Eu acho que essa é a alternativa e é isso que a CPI vai encaminhar ao governo federal, através da Anvisa, que possa importar essas medicações para poder, dessa forma, regular o mercado que realmente está sofrendo uma sobrecarga. Mas ele não pode sofrer a sobrecarga e, com isso servir de especulação de aumento de valor. Isso é desumano até com as pessoas, né? E 400% então, vamos combinar, essa alternativa é interessante. 400% vamos combinar, né? É muita coisa. 4.000%? Mas não tem explicação. 4.000%, verdade, não tem explicação. É inexplicável. Me diga, hoje a situação no Rio Grande do Sul dos hospitais que estão necessitando, o senhor citou pontualmente agora São Gabriel e um outro, mas outras regiões também já estão ficando sem esse remédio e entrando em estado crítico. O que acontece, doutor Thiago, para os nossos telespectadores entenderem? Terminou o remédio, aquele paciente não tem mais o remédio. A saída que o médico de UTI tem é tirar a sedação, desentubar ele e botar na ventilação normal. Ou transferir o paciente, né? Não tem o que fazer. Muito é a transferência do paciente. O problema, Cláudio, é quando transfere um paciente grave como esse, ele tem um risco de 60% de óbito, né, na transferência. Então, isso é muito complicado, muito doloroso, né? Tu vê que muitos pacientes Covid às vezes ficam num local de menor estrutura, mas ficam ali esperando e sendo tratados, entubados, do que sendo deslocados de um lugar para outro. Por quê? Porque o deslocamento deles aumenta consideravelmente a mortalidade. Então, esse é o grande problema. Esse problema não está acontecendo, né, doutor Thiago, só aqui no Rio Grande do Sul, isso é uma coisa a nível de Brasil. E aí eu ainda lhe pergunto, a nossa CPI aqui é pioneira, né? Nisso. O senhor instalou a CPI aqui, a presidência da Assembleia Legislativa instalou a CPI, o senhor preside, e nós somos pioneiros. Esta CPI pode vir a inspirar outros estados a seguirem este mesmo caminho? Possível, né? Eu acho que deve, né? A nossa CPI ela já iniciou bem antes da CPI nacional, né? E com esse foco específico. Na verdade, deveria inspirar outros estados. Nós estamos, assim, investigando profundamente tudo, né? A gente já tem ciência de que não é só agentes privados que estão nesse processo, né? Tem alguns municípios que nós temos indícios de agentes públicos envolvidos, com fracionamento de licitação, dispensa de licitação, superfaturamento, né? Quer dizer, estou comprando a 4.000% porque eu não tenho saída quando tem? Exatamente. Então, assim, e fracionamento de licitação, né? Então, tu coloca um valor altíssimo, né? Compra a medicação licitada, só que fracionada a licitação. Sim. Né? Então, tu, na verdade, tu superfatura aquela medicação. Então, isso, em alguns momentos, a gente já trabalha com a possibilidade de ter algumas
ações de agentes públicos envolvidos nesse processo. Que absurdo isso, é uma coisa... A gente diz, é inacreditável quando se conversa com as pessoas que não estão ligadas ao meio político e não têm a sua especialização, não são médicos e também políticos, né? Porque aí quando vem alguém como o senhor nos dizer que é médico obstetra e está deputado estadual e que tem convívio próximo com a comunidade, em Porto Alegre diz isso, aí claro, o caminho é só acreditar-se, né? Mas mesmo assim a gente acredita, pasmo, que as pessoas estejam fazendo uma barbaridade dessa. Agora vamos falar da obstetrícia. Nós tivemos, inclusive, um dos municípios que está sendo investigado, isso é público, eu posso dizer, é o município de Osório, né? E no passado, não nessa gestão que está agora, mas na gestão anterior, tem indícios de que teve fracionamento de licitação, etc, etc, etc. Que loucura. Comprovado documentalmente esse crime, que também é um pecado do agente público contra a vida humana. Os procedimentos são os mais variáveis, vai de devolver dinheiro ao erário público a uma condenação que pode terminar até em prisão. Cadeia. É cadeia. Cadeia. É cadeia. Nós estávamos trabalhando para e passo com o Ministério Público. O Ministério Público participou hoje da audiência, inclusive da CPI, trazendo alguns elementos, e a ideia de indiciamento é de cadeia mesmo, para ser bem franco. Tipificação, tem crime, tem questões criminais, né? E isso pode, se comprovado alteria e materialidade, levar à cadeia, sim. Imagina desentubar uma pessoa porque o cara fez isso com medicamento que não era para estar naquele preço e na hora que desentuba a pessoa morre. É imputável o homicídio? Né? Acaba que ele pode ser até imputado o homicídio numa coisa dessas, né? É um absurdo. Tortura. Acabei de dizer aqui. Tortura. Doutor, o senhor que é obstetra e que tem... A gente vê as suas fotos lá fazendo aqueles partos, é um negócio bonito, né? Para as mamães que têm aí medo do Covid, ou as que contraíram o Covid, né? Para não contrair o Covid é complicado, né? Na gravidez a Covid, né, doutor? Complicado. Principalmente as novas variantes, né, Cláudio? A gente tem ficado com muito receio dessas novas variantes. Eu já tenho um histórico aí de só 10 mil partos, né? É alguma criança, hein? Nesse processo. Se todas elas disserem vamos lá ver o médico que te botou no mundo, tem que ser lá no estádio. Já 10 mil. 10 mil. Eu continuo fazendo plantão uma vez por semana, eu faço um plantão de 12 horas em alguma instituição, até para não perder a prática cirúrgica. A prática cirúrgica, a habilidade. Vai azeitando. Mas é uma alegria para mim, é uma atividade que eu gosto muito de fazer, eu faço com prazer, eu não me canso. Um plantão obstétrico sempre é uma coisa resolutiva, assim. Nem sempre a gente tem o sucesso que espera, às vezes existem alguns casos graves, né? Às vezes são gestações que acabam interrompidas, algumas delas, outras acabam tendo prematuridade. Existem desfechos trágicos, mas esses são a exceção do processo. A grande maioria das vezes o resultado ele é positivo, né? Ele é uma renovação, renova a família, renova a gente, né? A gente sente bem, né? E realmente, assim, tem preocupado, a infecção pelo coronavírus tem preocupado nesse sentido, e a orientação que a gente sempre dá para as mães: usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações. Teve uma que me perguntou esses dias que tinha uma festa para ir de 60 anos, eu digo, de um casal de tios de 60 anos, que me parece até era no litoral. Eu disse: olha, faz o seguinte, primeira coisa, tu me dá o endereço dessa festa,
porque eu vou mandar brigada lá para acabar com a festa. Primeira coisa. Não é hora. E a segunda coisa, tu não vai. Não é época para isso, né? Claro que se a família vai reunir 10, 15 pessoas e todas convivem no meio ambiente, tudo bem. Agora, fazer grandes festas com grandes grupos não é adequado. E a grávida não pode fazer isso. Nem o chá de fralda, né? O famoso chá de bebê, chá de fralda. Né? Não façam isso, porque isso realmente pode fazer com que ela se torne alvo do coronavírus. Uma coisa que tu certamente vai me perguntar com relação à vacina das grávidas. Pois eu ia perguntar, pode vacinar as grávidas? Pois é. Essa tem sido a nossa dúvida ainda na medicina e na obstetrícia, né? Eu tenho dito para as gestantes que eu estou acompanhando agora que a tendência é que sim, mas nós precisamos em estudos mais completos, mais concretos com gestantes para, enfim, orientar a que façam a vacina, né? A não ser que nós venhamos a ter uma situação epidêmica mais agudizada, como nós tivemos agora no final de março, né? Mas certamente até metade do ano a gente deve ter uma definição melhor na medicina com relação a isso. Essa vacina mexe no DNA, não é? Essa é a pergunta das pessoas. Até hoje falaram sobre isso, eu disse que ele ia entrevistar aqui e ia perguntar para o senhor. Ela mexe no DNA. A criança, quando nasce, está formada. O DNA dali, eu acho que não se modifica mais, não é? Que ele está formado, mas num bebê está formado. Mas no bebê isso causaria alguma alteração? Já existe alguma literatura médica, algum relato do colega seu aí, que tenha causado alguma alteração nos bebês, ou no próprio parto, ou na mãe pós-parto, ou nos meses que lhe faltam para a gravidez? Algum relato? Olha só, Cláudio, o que eu tenho para dizer é que, a princípio, a vacina é segura, tá? A princípio, a vacina é segura. Claro que para indicar para as minhas gestantes, totalmente para o público em geral, eu quero ver mais alguns estudos nesse sentido, né? O nenê, até a 20ª semana, ele está em formação. A partir da 20ª semana, ele só cresce. Então, tecnicamente, teoricamente, a partir das 20 semanas, nós não teríamos nenhuma discussão com relação à vacina. Pode vacinar. Né, sobre esse aspecto. Mas, como eu estou te dizendo, é importante a gente ter alguns estudos que ainda estão em andamento, que a gente tenha a conclusão desses estudos para poder afirmar com mais concretude a questão da vacina nas gestantes. Nas demais idades, depois dos 20 anos, todo mundo tem que fazer a vacina. Quando chegar na sua faixa etária, quando chegar no seu grupo, faça a vacina. Ela vai realmente... Em qual vacina? Qualquer uma delas, né? Para aplicar. Né? Isso vai ser muito importante na imunidade coletiva. Não gosto desse nome de rebanho, acho que é indevido e incorreto, e lembra pessoas que erraram completamente na pandemia, né? Mas a imunidade coletiva, que é aquela que tu adquire na comunidade, porque tem muitas pessoas que fizeram a vacina, e porque tem muita gente que teve o coronavírus, essa imunidade coletiva populacional é importante. Por isso é importante fazer a vacina. Não só para você, mas para todos. Para todos, né? Doutor, eu não sei se o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira complementar, mas eu queria dizer que foi uma honra e um prazer tê-lo tido aqui novamente. Eu não vou me estender muito com o senhor, porque o senhor está cansado essa hora, eu sei, estava lá na CPI, é fim de expediente. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. É uma satisfação estar podendo conversar com vocês no litoral, né? Em todo o Rio Grande, em todo o país, pela internet para o mundo inteiro. Deixar esse recado do cuidado, né? Evitar aglomeração, álcool gel e principalmente usar máscara, né? A máscara adequada. Quando tiver o exame positivo ou sintomas do coronavírus, procurar o seu médico para iniciar o tratamento o mais cedo possível, chamado tratamento precoce.
não é tratamento preventivo, não adianta fazer antes de pegar a doença. O tratamento precoce é aquele que faz nos primeiros dias da doença, né? Procure o seu médico, ele vai saber lhe orientar, e com esse tratamento é possível romper com essa cascata de eventos que acaba levando o indivíduo para a UTI, enfim, acaba fragilizando a saúde das pessoas. O tratamento precoce, ele funciona, ele diminui a chance dos pacientes irem para a UTI e de, com isso, terem agravos importantes. E em qualquer faixa etária, fazer a vacina. Qual vacina, doutor Tiago? A vacina que der para fazer no seu braço. Faça qualquer uma delas. Ela vai ser importante não só para você, para a sua família, para a coletividade e para a pessoa que você mais ama. Muito bem, doutor Tiago, um grande abraço, um prazer tê-lo, aguardamos o senhor novamente aqui no Tendência, sempre muito esclarecedor e muito bom. Fiquei com Deus, bom trabalho para o senhor e os seus colegas da CPI, e que esta CPI possa trazer a normalidade novamente a situação desses remédios. 4.000% não tem explicação. Eu tenho certeza que os senhores vão fazer esta pergunta a quem está praticando isso e não obterão resposta, porque a resposta não existe. 4.000% é sem explicação. Parabéns pela CPI, parabéns pelo seu trabalho e até a próxima. Obrigado, um abraço a vocês, e quem quiser fazer qualquer tipo de reclamação ou a denúncia à CPI, o e-mail é cpimedicamentos@al.rs.gov.br. Obrigado, Cláudio. Um forte abraço. Forte abraço. Muito bem, esse foi o Dr. Tiago que deixou aí o e-mail para você que aí na sua cidade, aqui na região, aonde for, tivesse problema com os medicamentos, avisa a CPI, denuncie lá, porque eles estão aí fazendo este trabalho, eu diria, heróico, hercúleo, lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, que instalou a CPI, a presidência atual instalou a CPI, o Dr. Tiago e a equipe da CPI, ele que preside a CPI, estão aí a elucidar estes números incríveis, Aliás, 4.000% é um número incrível aí a qualquer hora, Esse pessoal aí da área dos medicamentos faz tempo que, estão sempre ganhando um dinheiro bom, a verdade é essa, é um grande mercado, O mercado da cura, o mercado de não se sentir dor, o mercado do conforto físico via química é um mercado que dá dinheiro para todo mundo. 4.000%, vamos combinar, Não. E aí agora a CPI quer ouvir aí desses magníficos políticos que andam por aí a fazer isso, muitos mal intencionados, não todos, e também das distribuidoras da turma do remédio, que foi que houve 4.000%. E eu que achava que era 400. Inocência minha. Mas vem aí mais uma pessoa que, para elucidar as coisas, está sempre pronta. Doutora Carlota Bertoli, que vai nos dar um recado, agora vai dizer o que vai acontecer nos próximos dias. É preciso que as pessoas nos expliquem as questões legais, as questões jurídicas, as questões fundamentais para nós levarmos a nossa vida adiante em tempos tão bicudos que temos vivido, Remédio a 4.000%, invasão, descumprimento, não vão fazer, e aí médicos, advogados, policiais, políticos, todos da boa energia, naturalmente, Juntam-se, unem-se para nos levar com o menos sofrimento possível nesse momento difícil que estamos vivendo. Doutora Carlota Bertoli, por favor, dê o seu recado. Olha ela aí. Olá, meu nome é Carlota Bertoli e a partir desta quinta-feira vou estar no site Tendência com o programa Em Pauta, Direito e Cidadania. Estou de volta? É isso? Oi? Então estou de volta. Foi. Esse foi o recado da doutora Carlota Bertoli. Ela vai estar aqui no Tendência nos próximos dias, nos dando dicas, e trazendo profissionais, colegas, para falar do direito legal, desse direito que o senhor que está em casa precisa. Olha, eu tenho uma demanda, como é? Ela vem e explica. E aí, sendo o caso, naturalmente, o senhor procura aí o profissional da área que for necessário. Muitas vezes as pessoas elas entram em questões
que nem requerem um advogado muitas vezes, né? Pode ser facilmente resolvido, mas a gente que é leigo não sabe. A doutora Carlota vem aí para esclarecer. Muito bem, e agora nós vamos para ele, para o painel do coronavírus no estado. Números atualizados hoje. Hoje, novos casos confirmados nas últimas 24 horas. 1.131. Ficando num total de casos de 949.965 pessoas infectadas. Os recuperados são 914.823, foram recuperados. Óbitos, 24.266. 73 novos óbitos nas últimas 24 horas. Taxa de ocupação das UTIs é de 85,8% nas últimas 24 horas. Números do coronavírus para Tramandaí. Casos confirmados 5.618, recuperados 4.946, hospitalizados são 6 e óbitos 163. Os números do corona para Imbé, atualizados sexta-feira, são confirmados 3.121, recuperados 2.989, hospitalizados 23 e óbitos são 103. Previsão agora sim da meteorologia para a semana. Para a semana começou com sol, muitas nuvens e com previsão de pancadas de chuva para hoje à noite. Máxima de 21 e a mínima de 15 graus. Amanhã e quarta-feira, previsão é de sol com algumas nuvens sem chuva. Máxima de 21 e a mínima de 12 graus. Vamos agora agradecendo aos nossos patrocinadores, que são eles, a WebSul Telecom, Sindapa. A Sindapa é, claro, segurança para a sua empresa e para a sua residência. Sindapa Tramandaí e Imbé. Não tenha dúvida, a Sindapa Tramandaí e Imbé tem tecnologia e gente muito bem, equipada e treinada para dar segurança à sua empresa, bem como a WebSul, que tem esta mesma turma na área das comunicações para fazer chegar na sua casa um bom sinal de internet ou também na sua empresa WebSul Telecom. Agora vamos para o Julius Hair Cabeleireiro. Olha o Julinho, O Julius Hair Cabeleireiro está aí para bem atender você, Claro, qualquer dúvida está no rodapé do vídeo, você liga para lá e faça a sua reserva. O Júlio sempre diz, não mexa no seu cabelo em casa, procure um profissional, ligue para o Júlio que ele vai te atender. Sopatas, fala lá com a tia Mari, ela busca o seu pet, leva para casa. Se você tem que trabalhar durante o dia, ele fica na creche. Se vai viajar, fica no hotel. Também leva e traz. E tem os melhores produtos com os melhores preços e ainda tem o clubinho das Sopatas. Claro, aonde ele usa serviços e produtos e você paga menos. Rodapé do vídeo, ligue para lá, se informe. E temos a Profimac. A Profimac está na rua Doutor Flores, em Porto Alegre. Lá, as lentes da sua máquina para registrar os momentos mais importantes da sua vida vão estar sempre em dia. Vai parecer que ela é nova, embora pode muitas vezes ter já alguns anos de uso, mas com a boa manutenção vai estar sempre em estado de nova. Profimac, em Porto Alegre, na Doutor Flores. Nós estamos convidando o senhor e a senhora para que amanhã às 18 horas aqui no Tendência acompanhe Falando com Júlio Lessa. Vai estar aí com este programa que vai ao ar às 18 todas as terças-feiras, Falando com Júlio Lessa. Nós estamos indo. Um beijo apertado, um beijo forte a todos. Até quarta-feira e amanhã o Júlio às 18.